Agora é o Evangelho, esse Evangelho delicioso, maravilhoso, de Jesus, que está aqui para nós, está nas minhas mãos como texto e no meu coração como vida. E hoje eu quero ler com você e para você o nosso tema, que é entre cisternas rotas e fontes de águas vivas. Entre cisternas rotas e fontes de águas vivas. Porque, de acordo com o profeta Jeremias, de acordo com Deus falando através do profeta Jeremias, a gente pode ser povo de Deus e, ao invés de beber das fontes de água viva, a gente pode beber apenas de cisternas artificiais, rotas e que não retêm nem as águas. São aquelas cisternas que não conseguem manter água. Logo elas chupam, absorvem a água e deixam só lama, nada além de lama. E é o que Jeremias diz, o que Deus diz através da boca de Jeremias. Preste atenção. E você que está chegando, chegue logo, avisem os amigos. Quem chegar, assista do início, puxe para o início e assista. E se você for entrando, vá deixando o seu like. Quem não é inscrito, não saia daqui hoje sem se inscrever nesse canal e apertar o sininho. Mas o nosso tema é esse: entre cisternas rotas e fontes de água viva. E tem uma quantidade enorme de pessoas que não sabem fazer a diferença até ao dia de hoje. Não aprenderam. Tem gente que está dizendo que é isso. Qual o significado disso? E a pergunta é: bebendo do quê você se encontra durante todos os dias da sua vida? É bebendo de águas de fontes rotas, cavadas pelo homem, artificiais, todas elas programadas pelos arquitetos religiosos, os engenheiros religiosos, que são os sacerdotes, os pastores, os representantes da água, os vendedores de água, que são os industriais da água, dos poços rotos, das águas cavadas pelas mãos humanas. E olhe lá. E tem uns poucos que bebem da fonte da água da vida. Uns poucos que aprenderam a beber por si mesmos, que não precisam de ninguém para beber desta água. São aqueles que têm a fonte com eles, em si mesmos. Ela está neles. Eles bebem, se dessedentam, se fortalecem, caminham, prosseguem, não se cansam e não se fatigam. Vão adiante, porque se alimentam, se fortalecem, se rejuvenescem das fontes de águas da vida. E tem os que têm que ir todo dia na cisterna, como aquela mulher em Samaria. Senhor, dá-me dessa água viva que tu disseste que tens, está lá em João 4, para que eu não precise vir aqui todos os dias pegar dessa água. Todos os dias eu venho aqui. Se eu não vier, eu não tenho suprimento diário.
mas me dá da tua água, para que eu não precise mais vir aqui todo dia, pegar da fonte de Jacó. Eu quero, sem nenhum desrespeito a Jacó, beber de uma fonte mais perene, de águas mais saudáveis, porque essa está aqui, mas é um mecanismo humano que me traz até aqui, que me faz repetir, é uma recorrência. Eu tenho que vir, 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 senão eu morro de sede. Eu não tenho o paliativo cotidiano, e eu vivo do paliativo. Eu não vivo da satisfação, do dessedentamento, da completude, da plenitude. Eu não conheço isso. Eu conheço a carência diária, de necessidade diária, de aflição diária, de busca diária, de sentimento e sensação de que eu não consigo preencher a minha vida com nada que tenha um significado absoluto, que conquanto eu seja um ser relativo, mas eu não consigo ter nada em mim que eu diga essa dimensão é absoluta. Tudo em mim é relativo, inclusive essa sede que não passa, essa busca, esse cansaço, essa exaustão, essa peregrinação, esses caminhos para lá e para cá, buscando encontrar, ao fim de cada jornada, de cada anúncio, de cada novidade, de cada proclamação de descoberta, de cada anúncio de magia, de satisfação, de milagre, de sobrenatural, eu vou a tudo, mas volto com sede, volto com sede. E é o que Deus diz através de Jeremias, começando no verso 11, que diz: houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Aí, mesmo não sendo deuses de verdade, mesmo sendo deuses ou da criação deles, ou do encontro com eles, com algum ente extraterrestre que visitou essa tribo, essa civilização, esse grupo humano, e os deixou tão impressionados, milhares de anos atrás, que eles passaram a adorar aquela imagem e fizeram desenhos delas e passaram a cultuá-las e chamá-las de meu Deus, seja como tenha sido o início desse culto, mas Deus diz, eles são fiéis aos deuses deles, mesmo que não sejam deuses. Eles não ficam trocando de Deus, eles mantêm um vínculo, no mínimo com aquela tradição oral, com aquela cultura, com aquela memória que foi passada pelos seus ancestrais, de modo que eles não trocam os seus deuses, mas o meu povo, é Deus falando, mas os crentes, você não diz que é povo de Deus? Então é para você, mas o meu povo, olha só o que Deus diz sobre você, mas o meu povo não é assim. Todavia o meu povo trocou a sua glória. Glória, o seu Shekinah, a beleza indescritível, indizível, não nomeável, não codificável, não explanável, está para além de toda e qualquer realidade. O meu povo trocou a sua Shekinah, trocou a sua glória divina, o esplendor que lhe foi dado de graça como revelação por aquilo que é de nenhum proveito. Por um curso de algum coach histriônico
por alguma doutrina de promessas mirabolantes, com alguma manifestação que diz que se você fizer determinadas mecânicas, ritos e operações de crença espiritual, você ficará muito rico, ou você terá tudo o que busca, ou as doenças não mais lhe visitarão, e você ganhará uma proteção que ninguém conhece, mas que passará a ser apenas e completamente sua, uma exclusividade sua, e você embarca, e vai, e frequenta, e segue, e cumpre tudo, e dá dinheiro, e compromete dízimos, e ofertas, e todo tipo de fidelidade que peçam, você entrega, você arreia, você demonstra, você paga, você cumpre, você faz e você continua você, vazio, oco, oca, insatisfeita, infeliz, vindo e indo todo dia aos mesmos lugares, querendo sedentar sua sede, seja na fonte de Jacó, nas águas cavadas, nos poços dos homens, que os homens cavaram, que Jacó cavou, que são os poços da religião, seja como no caso da mulher samaritana, no peito dos homens, porque ela já conhecia uma quantidade enorme de homens da cidade que também a conheciam, e já tinha casado com 5, casado e se separado. E agora ela estava vivendo extraoficialmente com um determinado homem, mas a quem Jesus chama de marido. Ela tinha uma sede de afetividade, de carência enorme, como também tinha uma sede religiosa. Ela era uma pessoa que fazia seus cultos, seus sacrifícios, lá no Monte Gerizim, que era onde o povo de Samaria cultuava a Deus, onde você encontra até o dia de hoje altares do tempo de Josué, de Calebe, dos espias, erigidos lá no Monte Gerizim, e acháveis arqueologicamente estão lá. Até ao dia de hoje, são coisas de muito mais de 3.500 anos de idade, marcando o chão daquele lugar onde ela subia, a samaritana, para adorar. E depois descia para beber água, todo dia, das fontes rotas, que é o que Deus prossegue dizendo. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos. É um horror. Você ter acesso à satisfação da glória, da Shekinah de Deus habitando você, do sublime lhe habitando, tomando conta do seu ser. E você trocar isso por canecadas de água salobra das fontes rotas, mesmo que cavadas por Jacó, mas cujas águas não descendentam. Elas propõem a repetição do rito, da recorrência, porque não há descedentamento, não há perenização satisfatória, existencial, na vida, na mente e no coração. Não há, infelizmente. Então Deus diz: que horror, fiquem perplexos, isso é uma loucura. Que vocês tenham estupefação, diz o Senhor, porque é uma maluquice o que esse povo, que se diz meu povo, faz. Como hoje em dia tem gente que ficou tão decepcionada porque pensou que a promessa de Deus era um poço de águas rotas, cavados pelo homem, pelas campanhas,
pelas promessas, pelas mandingas, pelos ritos, pelos despachos, pelas provisões humanas, que eram deuses famintos. Se você não levasse comida para eles, eles não se satisfaziam. Bebida, eles não ficavam felizes. Ou se você não desse dinheiro, ou a 10ª parte do que você ganha a eles, eles iriam boicotar e sabotar a sua existência. Se você não frequentasse o lugar com regularidade, eles iriam pesar a mão sobre você e transformar você num ente infeliz, como foi o que lhe disseram, e como é o que você vive e pratica atormentadamente. Apesar da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, das promessas de Jesus estarem escritas nas suas mãos, aqui nesse chamado Novo Testamento, em 4 evangelhos, você sabe o que Jesus oferece a você. E cada uma das palavras dele são verdadeiras. Cada uma delas é verdade. Mas você prefere as ilusões, as falsas promessas, os caminhos largos, os atalhos, as malandragens espirituais, achando que Deus vai se submeter aos estelionatários que vendem promessas em seu nome e você, mesmo com suspeita, as adquire, achando que porque você é sincerinho, Deus vai atender você. Aí, depois de um tempo, você vê que estava comprando apenas bijuteria do camelô e que não tem nada genuíno, e entra em frustração, fica com raiva de Deus, fica com raiva da vida, fica com raiva de tudo e só se abisma. Agora é você que cai na cisterna e vai se debater na lama, porque não tem água lá. Então o Senhor diz, é perplexificante, é estupefaciente que alguém troque a glória, a fonte, a vida espontânea, brotante, esguichante de Deus no coração por cisternas de lama, por águas salobras. Mas é isso que o meu povo faz. Porque 2 males cometeu o meu povo. Preste atenção. Porque é para mim, é para você. Eu estou nesse grupo de risco. E você também, nesse grupo de risco. E a maioria de nós nesse grupo de risco fez a coisa errada. Apelou para as fontes rotas, porque existe uma em cada esquina, oferecendo água divina, que é tudo que eles não têm para eles próprios, muito menos para você. E olhe só, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. A mim me deixaram. Infelizmente, eu olho em volta e o que eu tenho a dizer acerca da grande maioria, graças a Deus, ele sempre deixa remanescentes. Pastores remanescentes, padres remanescentes, sacerdotes remanescentes, gente boa de Deus remanescente, e que mantém o testemunho de Deus, da vida com Deus, do amor de Deus, da experiência de Deus, da satisfação de Deus. Tem alguns poucos que não foram, que não se entregaram, que não se largaram, que não se abandonaram ao consumo daquilo que não é Deus. Como hoje em dia eu vejo
uma quantidade enorme de pessoas que estavam no lugar sem Deus, em igrejas chamadas de Deus, mas sem Deus. O que mais você encontra é a igreja de Deus sem Deus. É a igreja de Jesus sem Cristo. É a igreja que diz que Jesus é o Senhor, mas sem cruz e sem ressurreição e sem volta de Jesus. Que vitória foi essa? São igrejas que prometem riquezas, mas além dos seus pastores, de pouquíssima gente ali, uma quantidade mínima, 90 e tantos por cento são pobres, miseráveis, infelizes. Alguns vivem quase nus, dando dinheiro, às vezes até tirado subrepticiamente da patroa, para dar no ofertório, no gasofilácio da igreja, para comprar favores que lhes foram prometidos. Deus diz: que coisa louca! Fiquem estupefatos, entrem numa crise de angústia ao saberem disso, ou será que vocês não sentem mais nada? 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram. Me deixaram. Eles não têm mais nada a ver comigo. Não me conhecem. Não conhecem a minha palavra. Seguem o que dizem a eles que seja a minha palavra, e é justamente o oposto do que eu ensino, do que eu peço, porque eles não quiseram ouvir de mim, carregar o meu jugo, que é manso e suave, e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Preferiram o jugo pesado, mas não quiseram o meu fardo leve. Me deixaram a mim, que sou o manancial de águas vivas, que é o que Jesus diz. Jesus diz aqui em João, no capítulo 7, no verso 37, no último dia da festa dos tabernáculos, ele ficou em pé dentro do templo, próximo ao altar, quando o sacerdote pegou a água retirada do poço de Siloé num cântaro de ouro e jogou a água no altar oriental do templo, e para cumprir simbolicamente a profecia de Ezequiel, ele fez isso na perspectiva de cumprir o que Ezequiel tinha declarado na sua profecia a partir do capítulo 42, e antes disso ele já vinha falando desse templo, e depois do capítulo 42 ele diz que nele jorrariam fontes de águas vivas. Aí Jesus então diz: quem crer em mim, como diz a Escritura em Jeremias 2, 13, a Escritura em tantos outros lugares, como em Ezequiel 42, que falavam que essa fonte brotaria na presença deles, do povo. Jesus diz: quem crer em mim, ficando em pé diante de todos os que estavam no templo. Como diz o profeta Ezequiel, como diz o profeta Jeremias, como diz a Escritura, do seu interior, de dentro deles, não de fora deles, mas de dentro deles, fluirão rios, rios, rios de água viva. De cada um deles, eles se transformarão em chafarizes de Deus pela terra, derramando água, água, água de Deus, aonde quer que vão. O sorriso deles é cheio de água viva, o olhar, a fala, a vida. Aonde eles chegam é uma fertilização natural
chega a água, chega a umidade, chega o frescor, chega a proposta e a promessa de vida, chega a realidade sensível da própria vida, porque eles são chafarizes de Deus, que é a promessa. E o Senhor diz, mas esse povo é louco. Eles me deixaram a mim e foram atrás dos sistemas, das cisternas, das doutrinas, dos homens, das mandingas, das magias, dos cultos ao sacrifício, à oferenda, à barganha. Foi a isso que se dedicaram, enquanto eu dou de graça. Basta que creiam em mim, que creiam em mim. Porque quem quer que creia em mim, qualquer um humano que creia em mim, no que eu prometo, no meu modo de vida, no meu ensino, do que eu deixo claro que é o meu modo de viver e como eu chamo a quem quer andar comigo para viver como eu, é o meu prazer. Eu gosto de ver vocês amando a palavra da vida que eu ensinei a vocês. Quem crer em mim, como dizem os profetas, Jeremias e Ezequiel, e os Salmos e tantos outros, do seu interior fluirão rios de água viva, disse Jesus. E ele disse isto com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Eu criei, recebi, sou habitado pelo Espírito Santo, que naquele tempo ainda não tinha se derramado sobre toda a carne, mas do Pentecoste para cá ele se derramou sobre toda a carne. E todo aquele que fizer, Senhor, meu Senhor, eu te quero, Senhor, eu te preciso, Senhor. Eu sou todo necessitado de ti, Senhor. A minha alma te quer. O meu espírito te deseja. Eu suspiro por ti. A minha alma tem sede de Deus. Eu quero o Deus vivo. É de ti que eu preciso. Quem quer que faça isso, recebe o Espírito. Quem quer que faça isto, recebe o Espírito. Pois todo aquele que invocar esse nome será salvo. Todo aquele que invocar essa consciência, todo aquele que souber que há Deus e que Deus é amor, é justiça, é verdade, é alegria, e o invocar na sua necessidade, ou na sua consciência, ou no estado de fé que começou ali a cometer e invocar, receberá o Espírito Santo. Receberá Jesus morando em você, no Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, o Cristo é o Espírito de Cristo Jesus morando em mim e morando em qualquer ser humano que invoque a Deus em espírito, em verdade, em sinceridade, com o coração quebrantado e contrito. Vem o Espírito e habita. E não só habita, Paulo diz em Efésios que ele sela, ele marca e ele sela. Sela, gente, com o Espírito Santo da promessa, que passa a ser um penhor, assim como uma joia que a gente empenha até o dia
da busca, quando a gente vem resgatar, assim também o Espírito Santo nos foi dado como penhor, até o dia em que Jesus volte para nos resgatar. Seja quando a gente partir para Ele, seja quando Ele nos levar. Ou Ele vem para nós, ou a gente vai para Ele. Tudo é igual, tanto faz. Estaremos com Ele para sempre. É o dia do resgate do penhor. O penhor que me habita, que me dá garantia de que eu estou acompanhado, que a presença de Deus está comigo eternamente, é o Espírito Santo que me habita. Eu não preciso ficar falando em línguas, nem falar em línguas, nem ter dons de milagres, nem ter nada. Ele habita em mim pela fé. Pela fé. Esses outros dons acontecem como consequência e podem ser verdadeiros ou podem ser fajutices também aprendidas no poço, na cisterna das águas rotas. O pessoal ensina a você se disfarçar de espiritualidade enquanto anda oco. Mas para quem de fato bebe da fonte d'água viva, quando esses dons se manifestam, eles são genuínos. Mas eles não são aquilo que satisfaz você. Satisfaz você a presença de Deus. Porque nós não estamos falando só de uma filosofia. Não estamos falando dos ensinos de Siddhartha. Está cheio de ensinos bons. Não estamos falando dos ensinos de Maomé, onde também tem coisas boas. Não estamos falando dos ensinos dos santos do cristianismo. Muitos deles foram pessoas piedosas e saudáveis, de fato. Não estamos falando dos livres pensadores, mas que foram pessoas humanas, generosas, sensíveis, buscando justiça. Quem quer que busque, tenha fome e sede de justiça, tem fome e sede de Deus. E quem busca, Jesus disse que sempre encontra. Sempre encontra. Esses provaram do que é genuíno, mas a grande maioria vive de ilusões, de enganos. Por isso, saiba, quando se fala de Jesus e da água viva, não se está falando de uma doutrina. Não é algo para você aprender de homens. É algo para você conhecer, saber. Eu, por exemplo, tenho um livro que, a meu ver, é completo. Do ponto de vista da pedagogia do ensino, é completo, equilibrado, saudabilíssimo, sobre o Espírito Santo, Deus que vive em nós. Está aí no meu portal, para quem quiser. Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Mas isso não são ensinos. O Espírito Santo não nos habita se a gente aprender o ensino correto. Ele nos habita se a gente tiver o coração certo. Se a gente for quebrantado e contrito. E se a gente o invocar com sinceridade, em espírito e em verdade, ninguém pode impedir. Você não precisa estar acompanhado, nem ter sido batizado, nem ser membro de nenhuma igreja, nem tomar parte de nenhum sacramento. Você pode nem ser cristão. Aonde quer que você esteja, se você invocar a Deus assim, mesmo que você hoje de manhã tenha dito que é ateu, que não crê em nada, que é agnóstico, Deus sabe a tolicezinha, a bobagemzinha do seu coração, seus traumas quais sejam, mas basta que você agora, enquanto me ouve, tome esse ar, que é um inspirar divino. Não inspire só oxigênio, inspire em espírito, invoque o Espírito de Deus,
Invoque a verdade de Deus. Invoque a presença de Deus. Creia que você está selado com o selo de Deus. E creia que isso é inapagável. Não é uma tatuagem que pode ser coberta por outra coisa. É inapagável. Ninguém arranca, ninguém tira, como disse Jesus. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E aquele que vem a mim, ninguém o arrancará das minhas mãos. Ninguém. É segurança, sim. Não precisa de arrepio, não precisa de nada. Se você estiver todo arrepiado, gostoso. Se estiver chorando, delícia. Se estiver quebrantado, maravilhoso. Mas se for só coisa na sua consciência, ótimo, porque é isso que vale. Essa fé é pura e simples. E aí você não é apenas alguém que aprendeu doutrina. Você é alguém que é habitado pela presença divina. Isso faz toda a diferença. Eu conheço milhões de cristãos que sabem a doutrina certa, ou quase certa, ou boa parte certa do Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo. Não são habitados pela fé, não vivem em diálogo com o Espírito Santo. Eles não fazem o pensamento deles viajar pelo Espírito Santo. O que significa orar sem cessar é esse pensar que atravessa a consciência de Deus em nós. Essa conversa dioturna, ininterrupta, é esse pensamento que já é uma oração, é essa oração que se transformou em pensamento natural na sua mente. E você vive com ele assim. Isso é transbordante. Isso é chafarizante. Isso é um sprinkler eterno de água viva, brotando de você, iluminando os campos do Senhor na vida. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso tem a ver com o Espírito que vão receber aqueles que creem, que vivem pela fé, o nome de Jesus. Que não é só um nome, é presença que me habita. É por isso que é um chafariz. É porque é algo vivo em mim. Não é uma repetição, não é um labachúrias, oleandores, cantores. Não. Não é a língua estranha que a mulher do pastor fala, de que ela já aprendeu de uma profetisa e que não tem nada de genuíno. Não. Tem a ver com aprender a falar a sua língua e, na sua língua, falar palavras edificantes. Falar português, é português que você fala? É inglês? É espanhol? Qual é a sua língua? É grego? É hebraico? Qual é a sua língua original? Sua língua máter? Fale-a cheia do louvor de Deus, de poesia espiritual, de edificação, de alegria, de exortação sincera e amorosa, de pedagogia limpa, pura, santa, instrutiva. Abra a sua vida, viva com amor, pratique a verdade. Essa é a grande língua estranha que o mundo não ouviu falar. O mundo está cansado de língua glória, 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 glória. Isso aí, gente, qualquer palhaço faz em qualquer circo de última categoria. Agora, falar a língua do amor, viver e encarnar a linguagem do Evangelho, que é a prática de justiça, verdade, amor, fidelidade, sinceridade, essa língua o mundo
quase não ouve, quase não existe, quase ninguém fala ela. Língua estranha, pentecostal, tem mais do que bolacha Maria, tem mais do que Coca-Cola. E eu sinto dizer que a maioria absoluta são línguas fajutas. Quem fala sabe que está na fajutice. São poucas as línguas genuinamente espirituais. Agora, o que o mundo precisa ouvir não são línguas estranhas, muito menos algaravias estáticas. O que o mundo precisa ouvir é a mensagem escrita na carta viva, no evangelho vivo que eu sou. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3, cartas vivas, escritas, lidas por todos os homens. Paulo diz, escrita pelo meu ministério, pela minha vida, pelo meu comportamento, pelo meu exemplo e pela minha palavra. No meio de vocês, eu escrevi o evangelho. Na mente, no coração, na memória. Agora pratiquem. Se quiserem saber como é que é isso, olhem para mim, porque eu estou vivendo o evangelho. Eu sou um mortal, finito, relativo e pecador, mas eu estou vivendo o evangelho. Olhem para mim e vocês vão saber o que é verdade e o que não é verdade no evangelho. Que língua você fala? Eu só quero realmente, acima de tudo, falar essa língua que o mundo não tem ouvido, que é a língua da prática, do amor, da compaixão, da misericórdia, do evangelho encarnado na minha vida, que pode ser lido, ouvido e discernido por todos os homens. Foi como Jesus disse, no dia que vocês se amarem, o mundo crerá que eu fui enviado. Enquanto vocês não se amam, vocês têm só pregação, proclamação, propaganda, proselitismo do cristianismo, canais de televisão, programas de televisão, só blá, 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 blá. Vocês fazem o que vocês chamam de igreja, esse clube, essa agremiação religiosa, inchar, mas não tem convertidos. A prova disso é que os convertidos são piores do que os não convertidos. Que, por exemplo, os deputados desse grupo de crentes é pior do que a maioria dos outros deputados. Tem gente lá, e eu conheço uma grande parte, muito melhor do que os que bebem das cisternas rotas e dizem que é água viva. De onde você está bebendo? Em que mundo você vive? Entre cisternas rotas e fontes de água viva, qual tem sido a sua escolha até aqui? Tem muita gente que todo dia joga o balde lá para baixo e tem que pegar, senão morre não só de sede, mas de culpa. E pior, a sua sede não é satisfeita, não é. Tudo ali é paliativo. Se o cara não voltar todo dia, se você, menina, não voltar todo dia, você fica com aquela sensação de incompletude, de que alguma coisa está faltando. O que Deus vai te perseguir, você tem que ir lá, para ao invés de beber da fonte da água viva, isso é a água, bem vivinho. Isso aqui não é. É café. É gostoso. Infinitamente melhor do que água salobra. Mas está aqui. Não é disso que se vive. E nem tampouco é dessa água aqui que se vive. A gente também vive dela. Mas a dimensão sobre a qual eu estou falando
só se satisfaz se beber o Espírito Santo, se beber o Evangelho, se beber as palavras ditas e vividas e ensinadas e praticadas por Jesus. Aí você vira um chafariz de Deus, um chafariz de Deus no mundo. Você quer se transformar num chafariz de Deus no mundo? Foi curto, mas você já sabe como, já deu para mesmo quem chegou aqui pela primeira vez ter entendido. Jesus, eu peço que a tua palavra da vida, que o Espírito poderoso que convence do pecado, da justiça e do juízo, fale, estronde, convença, faça convictos, inapelavelmente convictos, todos aqueles que ouviram essa palavra com fé e que abriram o ser para receber, para invocar, para buscar e para crer no coração e receber o selo da tua presença. É o que eu creio. E eu sei que é simples assim e que não precisa fazer nem mesmo o caminho de Compostela, nem o caminho da Galileia a Jerusalém, nem o caminho de Lourdes, nem o caminho de Fátima, nem o caminho de Aparecida, nem o caminho do Templo de Salomão, nem o caminho do seu templo, nem o caminho de lugar nenhum. Entra no teu quarto, invoca o Senhor e Ele te ouvirá. Busca o Senhor enquanto Ele pode ser achado, enquanto está perto, aqui, da tua boca e do teu coração. Porque todo aquele que invocar e que confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, esse já é salvo, já é cheio da vida eterna do Espírito Santo e já habita a Shekinah, a glória do Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.